Eu gostaria de fazer uma pergunta na verdade, assim, eu sou fã dele, né, o Dr. Mauro. Eu queria pedir para ele, se a gente pegasse do Dr. Ivo Pitangui até hoje, como é que tu enxerga os ciclos da cirurgia plástica entre altos e baixos e que momento que a gente está vivendo hoje? Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite por estar aqui acompanhando o Felipe e o Núcleo de Cirurgia Plástica. Para mim está sendo uma experiência muito gratificante e estou aprendendo muito. Ela evoluiu muito. Se a gente usar como exemplo a abdominoplastia, né, que é um assunto que a gente está tratando aqui, especificamente no teu curso, Felipe, no contorno corporal, a abdominoplastia ela é o primeiro cirurgião dito que fez uma abdominoplastia, né, foi no final dos anos 1890, que foi Kelly, mas na verdade não era uma abdominoplastia, era uma lipectomia, uma ressecção de um fuso de pele na porção inferior do abdômen. Aqui com o propósito de tratar uma hérnia, mas já que tinha um excesso, foi retirado aquilo. E assim ela ficou, olha só, a abdominoplastia ela ficou sendo feita assim com ressecção desses grandes excessos até 1957. Em 1957, surgiu um cirurgião chamado Vermont, propôs então a transposição do umbigo, ou seja, que a abdômen podia ser trazido aquele retalho de pele, mas o umbigo podia ser... Com isso mudou a abdominoplastia. Então, a abdominoplastia, que é uma cirurgia altamente consolidada, ela realmente começou a acontecer nos moldes que é hoje, em 1957. Vamos considerar 1960. Isso é muito pouco tempo, isso faz 64 anos. 64 anos. Por quê? Porque a partir dessa transposição do umbigo começou a se fazer descolamento do abdômen superior, antes não existia. Com o descolamento do abdômen superior começaram a surgir a possibilidade de fazer aplicaturas, né? Tratar os afastamentos musculares. Com a possibilidade de surgir aplicatura e com os grandes descolamentos, começaram a surgir os serômeros. Mas ao mesmo tempo, com esse grande descolamento, tu conseguiu ressecar retalhos que tu não tratava, só se tratava aqueles grandes excessos. Aquelas flacidezes intermediárias começaram a ser tratadas. Então tudo isso é muito recente, né? Tudo isso é pouco tempo. E a abdominoplastia, então vamos continuar como exemplo, a abdominoplastia ficou dessa maneira até 1980. Da lipoaspiração. E a tentativa de fazer a lipoaspiração junto com a abdominoplastia, houve um avanço, porque começou a se melhorar muito o contorno corporal. Sim. Bom, aí se viu que não dava para fazer em associação. Né? Não dava. Mas por que não dava? Digamos, na época seria muito arriscado? Sim, porque se fazia a abdominoplastia da mesma maneira que fazia a lipoaspiração, porque a lipoaspiração era feita de uma maneira meio grosseira, né? Com cânulas muito grossas, se agredia muito o tecido, a abdominoplastia era com um descolamento muito amplo, etc. Então, um cirurgião norte-americano chamado Alan Matarazzo, onde ele determinou quais eram as zonas que poderiam ser operadas, lipoaspiradas junto com a abdominoplastia. E ele determinou como zona vermelha a zona central do abdômen. Então, onde tinha descolamento não se fazia. E isso foi até os anos 2000. Então, até que nos anos 2000 se começou, então, com a proposta de Saldanha, da lipoabdominoplastia, se começou a fazer lipoabdominoplastia, porque se propôs fazer de uma maneira diferente. Então, aquele conceito do Matarazzo ficou de lado. Não, dá para fazer a lipoaspiração de todo o tronco, inclusive do retalho descolado. E dos anos 2000, isso no meu conceito, até os anos 2020, ela ficou igual quando surgiram, então, as lipoaspirações de definição, etc, etc. Então, ela evolui de 20 em 20 anos. De 20 em 20 anos. Espetacular.